essa oportunidade de podermos compartilhar da palavra do Senhor juntos. Amém? Feche seus olhos aí onde você estiver. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por podermos estarmos reunidos aqui, ainda que de forma, ó Pai, virtual. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai, que o Senhor possa nos dar, ó Pai, Senhor, as bases, os princípios, para que nós possamos nos tornar, ó Pai, nesse tempo vencedores. Possamos, ó Pai, alcançar a coroa que está reservada para cada um de nós. Que o Senhor possa, ó Pai, ministrar o nosso coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Qualquer dúvida aí, qualquer coisa, se o áudio não estiver legal, você manda para mim. Tem um chiadinho de fundo, a gente ainda não conseguiu tirar porque é um chiado do cooler, então o cooler do computador está captando o áudio, mas estou vendo para comprar um microfone já, aí a gente vai melhorar um pouquinho aí a nossa live, a qualidade, mas enquanto isso continuamos caminhando, né? Então ontem nós começamos a falar sobre a visão dos vencedores. Hoje é a nossa segunda live, né? Continuando abordando sobre esse assunto, né? E lá no início, né, a gente deu ali um embasamento a respeito disso, falamos um pouco sobre herança e recompensa, né? Falamos um pouco sobre a figura do vencedor, e a gente está lançando mão, né, desse princípio, né, de mostrar que a palavra nos mostra, né, que existem dois tipos de cristãos, né? Quanto ao mundo, né, e quanto à natureza humana, existem dois tipos de pessoas: aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, aqueles que receberam o Senhor Jesus e aqueles que não receberam. Mas quanto aos cristãos, quanto àqueles que receberam o Senhor, a palavra nos fala no Novo Testamento que você tem alguns que são espirituais, alguns que são carnais. Você tem aquele que é vencedor, você tem aquele que é derrotado. E a palavra, né, vai lançando mão desses princípios ao decorrer de que nós vamos estudando o Novo Testamento, né? E nós falamos, né, o tema da matéria é justamente isso. Por quê? Porque nós cremos que o Senhor nos chamou para vencer, né, para sermos do tipo de cristão que será aprovado diante de Deus, porque um dia nós vamos ter que prestar conta a Ele, né, assim como a palavra de Deus nos diz, e nós vamos reafirmar hoje. Outro princípio importante é que essa visão não contradiz a mensagem da graça em nenhum ponto, né? É o mesmo evangelho, porque nós recebemos de graça, fomos salvos pela graça, recebemos a herança pela graça, mas todos nós temos que, mediante a graça que foi dada a nós, sermos produtivos, fazermos com que essa graça seja efetiva e se torne frutífera em nossa vida, né? Então, nós lançamos esses fundamentos, nós falamos também sobre a diferença entre a vida de Abraão e a vida de Ló, mostrando um pouco dessa diferença entre o cristão vencedor e o derrotado, né? Porque você vê Abraão, que foi justificado pela fé, e você vê a palavra dizendo que Ló também era justo. Então, ambos eram justos, ou seja, ambos eram filhos de Deus, ambos eram salvos, mas cada um desfrutou, né, da herança e desfrutou da graça de Deus de uma maneira diferente, né? Então, cada um ali teve uma experiência de vida. Se você ler lá o livro de Gênesis, você vai ver qual foi a realidade de cada um. A gente compartilhou um pouco antes. Se você quiser voltar, aí essa live também está salva. Você pode ver um pouquinho daquilo que nós falamos, né? Então nós vamos avançar um pouquinho hoje, continuando falando sobre esse tema, e lançar mais alguns princípios importantes, né? E deixa eu só tirar o meu mouse dali para não atrapalhar. Aí. Esse friozinho assim, nosso nariz escorrendo, né? Então, assim, nós estamos entrando na terceira sessão. Se você é aluno, está acompanhando aí pela apostila vermelha, nós estamos entrando na terceira aula.
e nós vamos falar um pouco a respeito da recompensa. A recompensa é o quê? O reino. Então nós iniciamos falando da diferença entre herança e recompensa, e nós falamos que o vencedor, ele vai ganhar uma recompensa, e nós vamos começar a falar, a introduzir agora e falar qual que é essa recompensa, né, que o cristão vai receber. E o próprio título já fala, a recompensa é o reino. Que reino, né? Então assim, nós vamos explanar um pouco sobre isso agora. A primeira coisa é você entender que há uma diferença entre salvação e galardão, que galardão você já entendeu que significa recompensa, né? E essa recompensa é para aqueles que são vencedores. Então assim, existe uma recompensa para o vencedor. A recompensa é o reino. E você precisa entender que existe essa diferença entre a salvação e a recompensa. Ontem eu falei também para os irmãos, esse texto de Romanos 8 diz: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E eu introduzi falando sobre isso para os irmãos, e nós vamos falar de novo sobre experiência legal, posição legal e posição experimental. Uma coisa é você legalmente ter acesso a algo, né? Você realmente para os irmãos aí que estão chegando aí, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Então uma coisa é você legalmente ter direito, por exemplo, a uma herança, e outra coisa é você de fato desfrutar de forma experimental dessa herança. Então são duas coisas diferentes. E é justamente essa diferença entre salvação e galardão, a gente vai aprofundar mais. Mas só um exemplo para você entender. Vamos supor que nós fôssemos pessoas muito pobres, né? Que nós não tivéssemos condições de ter um bom estudo, e o Senhor, né, nos escolhesse e pela sua graça nos desse a oportunidade de nós estudarmos uma boa escola particular. Você imagina se você fosse uma pessoa pobre e aí viesse um empresário muito rico e falasse: olha, eu vou pagar todos os seus estudos, vou colocar você na melhor escola, tudo que você quiser fazer de curso, na melhor faculdade, né, tudo, né, eu vou dar acesso para você. Isso é o que? Graça de Deus. Você não tinha condição, você não tinha como alcançar aquilo, você foi agraciado. Então assim, você imagina, seria uma coisa muito boa, né? Você tem acesso aos melhores cursos, às melhores faculdades. Então assim, tudo isso é o que? Graça. Agora, só que para que você, ao partir do momento que você entra na escola, não significa que você vai receber um diploma. Então assim, para você poder se formar e receber um diploma, o que você vai precisar fazer? Estudar. Dá duro, vai ter que ir para cima, vai ter que fazer os trabalhos, vai ter que fazer as provas, vai ter que passar nos testes finais. Então assim, usando essa ilustração, nós somos essas pessoas que foram agraciadas. E esse empresário é o Senhor Jesus. E essa escola é a salvação. Nós tivemos acesso à salvação mediante a graça. E tudo isso é maravilhoso. Só que uma vez agora que nós tivemos acesso a essa graça, à salvação, agora nós temos que produzir na nossa vida boas obras. Nós temos que honrar a graça de Deus que foi dada a nós. E só então nós iremos receber a nossa recompensa. Qual que é a recompensa do estudante, né, que estuda, que se forma? Ele recebe o diploma. Então, somente se nós entrarmos nessa escola e estudarmos de fato, é então que nós vamos receber esse diploma. Então assim, consegue perceber a diferença entre salvação, né, e recompensa? A gente vai aprofundar mais sobre isso, mas eu estou te dando algumas ilustrações para você começar a meditar um pouco sobre isso. Outra diferença, aí a gente estava falando sobre posição legal e posição experimental. Tem uma história que a gente sempre conta, essa história, né, do Charles Spurgeon, que uma vez ele foi na casa de uma senhora muito pobre, e essa senhora era pobre e não tinha uma condição de vida, morava num lugar bem ruim,
E esse homem de Deus foi lá orar por ela e viu um quadro na parede dela pendurado. E esse quadro lá, ele viu que parecia um diploma, um documento assim, e ele pediu para aquela mulher se ele poderia pegar aquele documento para avaliar o que era aquilo. E aquela mulher falou: pode levar esse documento eu recebi de uma mulher muito rica, que eu trabalhei muitos anos na casa dela, né? E aí o homem de Deus foi lá e pegou esse documento, levou, né, para o advogado avaliar, e no final das contas, aquele documento era um testamento de herança, de que aquela mulher, essa mulher pobre, que trabalhou para essa mulher muito rica, que tinha posses, essa mulher rica não tinha filhos nenhum, não tinha herdeiros, ela pegou essa mulher que trabalhava para ela, que era pobre, e colocou ela no testamento dela. E na verdade tudo que aquela mulher tinha foi passado para essa outra mulher pobre. Só que ela imposta aquele documento, tinha direito de tudo aquilo, tinha direito das empresas, das posses. Só que aquela mulher viveu a vida dela toda na pobreza. Viveu a vida dela toda sem desfrutar daquela herança. Sabe, meu irmão, o vencedor é aquele que entra na posição experimental. É aquele que desfruta de fato da herança. Quantos irmãos, quantos cristãos que nós temos hoje que... mesmo diante de toda a graça de Deus, mesmo diante de tudo que nós recebemos, a nossa salvação, mesmo diante de tudo isso, ainda não estão desfrutando, estão vivendo numa condição de pobreza, e não só uma pobreza naturalmente falando, mas uma pobreza espiritual, uma pobreza de propósito, uma pobreza de missão, uma pobreza de obras, não consegue produzir nada, não consegue fazer nada, então o Senhor quer chamar você, meu irmão, para viver uma vida de vitória. Então, assim, você precisa entrar nessa posição de desfrutar dessa herança para que você, então, receba a recompensa. Amém? E como nós começamos falando, a recompensa é o reino. E aí a gente precisa começar a ver essas diferenças na palavra para que a gente não confunda as coisas. Então, assim, uma primeira coisa que você não pode confundir é a diferença entre o reino dos céus e a salvação, né? A nossa recompensa é um reino. E algumas pessoas olham para a palavra e confundem, misturam as duas coisas. Por exemplo, olha esse texto aí de Mateus. Diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Outros textos aqui, que basicamente são textos de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, que é o Sermão do Monte. Olha só, Mateus 6 diz: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Assim o teu pai em secreto, e assim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Perdão que eu misturei aqui, acho que eu copiei 2 vezes o versículo. Então aqui, depois a gente lê esse outro versículo, mas assim, você consegue perceber que está sendo colocado aqui alguns parâmetros por Jesus a fim de que as pessoas alcancem o reino dos céus? Então assim, nós vamos falar mais à frente, mas nós entendemos que a salvação é pela graça, mediante a fé. E aqui a pessoa não precisa ser perseguida, a pessoa não precisa ser humilde, a pessoa não precisa passar por essas restrições e nem jejuarem e todos os requisitos que Jesus fala lá em Mateus do 5 ao 7, para que ela seja salva. Né? Por quê? Porque nós entendemos que é salvação pela fé. Então, definitivamente, Jesus não está falando aqui de salvação. Se ele não está falando de salvação, ele está falando do quê? Do reino dos céus. E é tão visível isso que você vai ver várias vezes sendo citado reino dos céus
e sendo citado junto o galardão. Olha aqui no versículo 5, ali no capítulo 5, no versículo 12, está aqui embaixo aí no PowerPoint, diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, se você for estudar essa parte da Bíblia, você vai ver os termos reino dos céus e galardão e recompensa sendo constantemente usados. Então, assim, a gente precisa começar a associar essa diferença. Algumas pessoas não associam. Por quê? Por isso muitas pessoas creem que você pode perder a sua salvação. E por que você pode perder a sua salvação? Porque você não está cumprindo esses preceitos. Só que esses preceitos não têm a ver com ser salvo, mas tem a ver com você ter boas obras e receber recompensa, que é o reino dos céus. Então, assim, é importantíssimo você fazer essa distinção, né? Tem pessoas que pregam de uma forma que parece que não é nem difícil. Na verdade, é impossível você ser salvo, porque elas adicionam obras à salvação. E às vezes elas pegam termos bíblicos que são mal entendidos e fazem uma salada. Então, assim, você já viu muitos pregadores falar: a salvação porque a porta é estreita, né? Para você entrar pela porta, a porta é estreita. Mas na verdade Jesus não estava falando de salvação, Jesus estava falando do reino. Então, assim, muitas pessoas confundem esses dois termos, reino dos céus e a vida eterna, a salvação. Elas não fazem essa distinção, e aí vão usando esses textos para falar de salvação. Então, assim, é sempre você crer e mais alguma coisa você precisa fazer para que você seja salvo. Então, você tem que jejuar, você tem que vestir determinado tipo de roupa, você tem que dar uma determinada oferta. Então, assim, sempre vai se somando e acumulando coisas ali. Então, assim, é importante você entender, quando Jesus fala principalmente a respeito do reino dos céus, ele não está falando de salvação. Por quê? Porque senão o texto de Efésios 2, que diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, então aquilo foi invalidado. Se você precisa fazer algo para que você seja salvo, então o apóstolo Paulo estava errado, Jesus também estava errado. Nós vamos aprofundar mais essas diferenças mais à frente. Mas é importante você ver que Jesus menciona várias vezes esse termo reino dos céus e recompensa. Então, assim, o que é essa recompensa? Quando essa recompensa vai ser distribuída? Essa recompensa será distribuída quando Jesus voltar. Olha lá o texto de Mateus 16, 27, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Jesus está falando do que aqui, meu irmão? Você acha que Jesus está falando de salvação? Você acha que Jesus vai salvar você por aquilo que você tem praticado? Essa não é a mensagem do Evangelho. Agora, existe algo que Jesus que gerará, acumulará recompensa. E Jesus, quando voltar, dará essa recompensa para cada um de nós, para aqueles que são filhos, aqueles que se tornaram vencedores. Então é importante você fazer essa distinção. Quando o Senhor vai dar essa recompensa? Quando Ele voltar. Olha esse texto de Apocalipse 11. Diz assim, e na verdade as nações se enfurecerão. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto pequenos quanto grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então, na volta de Jesus, será o tempo que o Senhor dará um galardão a cada um. E assim, nós vamos aprofundar mais sobre isso. Talvez você está tendo contato primeira vez com esse tema. Nas próximas semanas, as próximas lives nossas vão ser a respeito da volta de Jesus, e a respeito do Apocalipse, do reino. Então, assim, a gente vai entrar mais nesse assunto mais escatológico, que tem a ver com o Apocalipse. Mas quando Jesus voltar, vai ser o tempo em que Ele vai retribuir cada um segundo o galardão, e nós vamos ver mais diferenças à frente. E qual que vai ser essa recompensa? Então, existe a diferença entre galardão e salvação. O galardão vai ser dado quando Jesus voltar, e
o que é o galardão? Qual que vai ser essa recompensa que o Senhor nos dará? A recompensa vai ser a coroa e o trono. E essas duas coisas apontam para o reino. Então, literalmente, você vai reinar com Jesus. Só te adiantando um pouco daquilo que nós vamos estudar mais à frente, mas a palavra de Deus diz que um dia Jesus virá, né, depois de todo o período, né, ali da grande tribulação e tudo aquilo que é citado em Apocalipse, que nós vamos estudar mais à frente. Mas Jesus virá para estabelecer o seu reino sobre a terra. E ele vai governar literalmente sobre essa terra que nós temos hoje. Ele vai estabelecer o reinado dele aqui. E a palavra fala que nós, aqueles que forem fiéis e que forem dignos de receber um galardão, vão ter uma posição no reino de Deus. Vão ser reis, vão ser também governadores, né, dentro do reino de Deus. Então, assim, a palavra diz literalmente isso. E você vê a palavra falando sobre trono e coroa. Na verdade, tudo isso são símbolos do reino. Então lá o texto de 2 Timóteo 4, né, Paulo falando: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos aqueles todos quantos amam a sua vinda. Outro texto que fala sobre coroa, Tiago 1,12. Misturou ali as referências. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Agora não sei se é Tiago 1,12 ou se é 1 Pedro 5,4. Misturou as referências ali. Mas aqui, mais uma vez, dizendo que aquele que suportar as provações com perseverança e for aprovado, vai receber o que? Coroa da vida. Olha só, o próprio Jesus falando em Apocalipse 3:11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, assim, Jesus falando, né, para a igreja de Filadélfia, se eu não me engano aqui, conserva a tua coroa, conserve aquilo que você tem, que é essa coroa, né, que você conquistou através das tuas obras. Conserva ela para que ninguém tome de ti. Então você vai ver várias vezes esse termo sendo usado. E coroa aponta para o quê? Para o reino. Então quando você vê, não é simplesmente quando chega lá que você vai receber um chapéu feito de ouro com pedras preciosas para você colocar na sua cabeça. Não, tem a ver com de fato você governar, né? Então hoje em dia, se você fala que a princesa da Inglaterra, a rainha da Inglaterra perdeu a coroa, quer dizer que ela perdeu a posição do reino. Então a palavra trata também com esse termo. Então, assim, só concluindo ali o pensamento, quando a gente fala sobre trono, lá em Apocalipse você vai ver sendo falado a respeito do trono. Então a recompensa é literalmente você reinar com Jesus, né? Quando Jesus voltar, você talvez não tenha familiaridade com isso, mas nós vamos estudar sobre isso também. Você vai se familiarizar mais com esse termo e com essa cronologia. Mas a recompensa é o reino de Deus. Nós podemos reinar com Cristo e participarmos desse reino. Amém? Entrando agora na outra sessão e falando qual que é a diferença entre a vida eterna e o reino. Como eu comecei falando, né? Muitos acabam se equivocando e misturando as duas coisas. Misturando, né, a vida eterna, né, que tem a ver com a sua salvação, e o reino dos céus, que tem a ver com a sua recompensa, tem a ver com você ser um vencedor. Nós vamos nos aprofundar mais em falar sobre isso, mas você precisa ter convicção, meu irmão, de que a salvação ela é dada para você pela graça. Eu gosto muito desse texto de Efésios 2:8, por quê? Porque ele é explícito, ele é taxativo quanto a isso, e ele traz essa abordagem do segundo aspecto do reino, né? Diz aí o texto: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, você foi salvo, você recebeu a vida eterna pela graça de Deus, né? Não foi pelo que você fez, não foi por obras, né? Não foi por mérito, né? Você precisa ter convicção disso, meu irmão. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Na verdade, tudo tem a ver com Ele, mas foi Ele que fez, não foi você que conquistou. Só que uma vez agora que você recebeu essa salvação pela graça, o Senhor te chamou para que essa graça agora na sua vida produza boas obras. Então assim, desvencilhe um assunto do outro, consiga entender que uma coisa é a vida eterna, outra coisa é o reino dos céus, né? E nós vamos mostrar agora algumas diferenças para que você possa visualizar bem isso na palavra e fazer, né, essa diferenciação. Amém? Então, primeira coisa, a primeira diferença é quanto à posição. Há uma diferença entre posição legal e posição experimental, né? Nós já falamos sobre isso, eu já li esse texto de novo, mas reforçando essa questão da diferença, em um outro texto, Gálatas 4:1 diz: digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, nada difere de escravo, porque ele é posto que ele é senhor de tudo. Então assim, o Paulo em Gálatas fala que o herdeiro, no período que ele é imaturo, ele não difere do escravo, porque ele não tem nada diferente, porque ele não desfruta da herança, mesmo que ele seja senhor de tudo, porque ele ainda não amadureceu, ele não se tornou um vencedor, alguém que pode usufruir da herança, não amadureceu, né? Não entrou nesse campo de posição experimental, de experimentar de fato de vitória e dessas promessas, né, que estão colocadas na palavra. Então, a primeira diferença é essa. A questão da vida eterna é: você recebeu isso legalmente. Agora, quando você pega isso e torna isso uma experiência na sua vida, você passa a estar apto para entrar no reino dos céus. Segunda diferença é quanto à forma como é adquirido. Então assim, a segunda diferença é quanto à forma como é adquirido. A salvação é pela graça mediante a fé, enquanto o reino é adquirido por obras de justiça praticados por nós como resultado da graça que recebemos. Então, a salvação você conquistou pela fé, como nós lemos no texto de Efésios. Mas o reino é o resultado, é as obras que você praticou através da graça que você recebeu. Então, o que você fez com a graça de Deus vai fazer você apto, né, de receber o reino ou não. Então, essa é a diferença. Uma é adquirida pela fé, pela graça mediante a fé. O outro é adquirido pelas obras. Olha só outros textos que fortalecem esse princípio. Falando a respeito de salvação. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aqui o texto de Tito 3 diz que nós não fomos salvos por obras de justiça, né? Mas somos salvos, né, segundo a sua misericórdia, pelo seu lavar regenerador. Então assim, não teve a ver com as suas obras, não teve a ver com aquilo que você fez, foi pela graça mediante a fé. Outro texto: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão. Isso é o próprio Jesus falando. Então assim, nós vamos falar lá na frente, mas salvação é um assunto que já está concluído. Não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Jesus que te deu a vida eterna, não foi você que conquistou. Ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus. Então esses dois textos afirmam como nós recebemos a salvação. Agora, outros dois textos que mostram, que falam a respeito do reino. Primeiro lá, Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não estou falando de salvação. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Então olha só,
duas coisas aqui, próprio Jesus falando. Primeira coisa, ele diz que aqueles que forem perseguidos, somente aqueles que forem perseguidos por causa do evangelho vão entrar no reino. E outra coisa, nem todos, e Jesus fala outra coisa, nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai. Meu irmão, para pensar. Se nós estamos falando de salvação nesse texto aqui, então Jesus está condicionando a salvação, e nós estamos errados. Agora, ele não está falando de salvação, ele está falando do quê? Do reino dos céus. Por isso ele fala que por causa do reino, né, para estar apto ao reino, nós vamos ser perseguidos. Nem todos vão poder entrar no reino, porque nem todos, né, fizeram a vontade do Pai. Né? Então, Jesus está falando aqui de outra coisa, que é o quê? O reino, que é alcançado através das obras de justiça, através de praticar obras de justiça como resultado da graça. Consegue perceber essa diferença? Né? Se você usa esses textos que estão na tela aí para falar sobre salvação, você está condicionando a salvação da pessoa. Então, se ela foi condicionada, ela deixou de ser pela graça. Isso é que muitas igrejas acabam fazendo, condicionando a salvação. É graça mais alguma coisa. Então, mas Jesus não está falando de salvação aqui. Jesus está falando de você entrar no reino, de você reinar com Ele. E na verdade esse é o nosso objetivo. Nós não queremos ficar parados apenas na salvação. Nós queremos ser participantes do reino. Amém? Então a segunda diferença é quanto à forma que é adquirido, né? A salvação é pela graça mediante a fé, e o reino é através das obras de justiça como resultado da graça de Deus nas nossas vidas. Tem outros textos aqui que eu não li, vamos ler para fortalecer mais esse princípio. Ó, Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. A salvação ela não é por obras. Então Paulo não está falando de salvação aqui, porque ele está falando de você fazer coisas, de você praticar coisas. Ele está falando aquilo que de recompensa. Ele fala, por isso, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, porque Ele vai te recompensar. Outro texto, Apocalipse 22:12, diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele não está falando de salvação, ele está falando do quê? Do reino, porque ele vai trazer para cada um segundo as suas obras. Amém? Então, terceira diferença entre vida eterna e reino é quanto à duração, né? Então, o tempo de duração dos dois é diferente. A salvação ela é eterna, por isso que se chama vida eterna. Ela não vai ser menos eterna para uns e mais eterna para os outros. Ela tem a mesma duração, para sempre. Agora, a recompensa, o reino, ela vai ter um tempo determinado. E a palavra fala que o reino de Jesus vai durar 1000 anos, né? Esse texto não diz, tem outro texto que fortalece esse princípio lá, quando nós falamos sobre Apocalipse. Nós vamos especificar mais sobre isso. Mas 1 Coríntios diz: então virá o fim, quando entregar o reino a Deus o Pai, quando haver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, sem dúvida, Jesus vai virar para estabelecer o seu reino. E a palavra fala que ele reinará nessa terra durante 1000 anos. E aqueles que se tornarem vencedores irão reinar com ele, serão recompensados. Amém? Então, a diferença aqui qual que é? Duração. Um é para sempre, né? E o outro é durante 1000 anos. Então, após esse período de 1000 anos que Jesus reinará, ele vai entregar o reino para Deus e o Pai. Depois a gente vai falar mais lá em Apocalipse, mas ele vai julgar todos os mortos, todos aqueles que não foram salvos, não receberam a salvação. Então nós viveremos eternamente na Nova Jerusalém. E talvez são muitos termos aqui profundos, mas você vai aprender mais sobre isso, mas só para você entender essa diferença.
Quarta diferença entre a vida eterna e o reino. Quanto ao sofrimento, a salvação não depende de nada que façamos, mas o reino às vezes implica em sofrimento e privação. Então a salvação tem a ver com Deus, não depende de você vai sofrer ou não, você vai ter que ser pobre ou não, se você vai ter que passar por dificuldade ou não. A salvação tem simplesmente a ver com a graça e com a fé. Mas para que nós possamos reinar com Jesus, né, às vezes nós vamos ter que passar por privações e por sofrimentos. Olha o que a palavra diz. Mateus 19, 24 diz assim: ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha o que Jesus está falando. Ele está querendo dizer que quem é rico não vai ser salvo? Ele está querendo dizer que para que você seja salvo, você tem que abrir mão das suas riquezas? Não, não é isso que Jesus está afirmando. Ele está se referindo ao reino dos céus. É outro contexto, galardão. Ele fala, é muito difícil um rico entrar no reino. Por quê? Porque o rico fica perdido nas suas riquezas, né? Preso, né, às suas paixões, né? Outro texto, Mateus 19, 12, olha só. Porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Meu irmão, você sabe o que é eunuco? É uma pessoa que não tem relações sexuais, abriu mão, né, de ter um relacionamento, de ter uma esposa ou um esposo, a fim de servir a Deus. Jesus está falando, olha, tem pessoas que se fazem eunucos a si mesmo por causa do reino dos céus. Um exemplo disso, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a palavra diz que ele não teve esposa, ele não foi casado, porque ele mesmo diz que para ele naquela época ser casado seria um peso. Ele só pôde ter o ministério que ele teve porque ele não levou esposa consigo. E Jesus fala, alguns se fazem eunuco por causa do reino dos céus. De fato, meus irmãos, nós temos pessoas hoje que talvez vão abrir mão de casar para poder ser missionários, para poder servir a Deus. Talvez tenha alguns que vão abrir mão, guardar a sua juventude, guardar a sua santidade, né, para poder agradar ao Senhor e talvez não vão se casar, né? É muito triste, né? Às vezes você está aí ouvindo, você é jovem, está aguardando aí, vai que Jesus volta amanhã e você não vai casar, né? Às vezes a oração é, Deus, deixa eu casar pelo menos, né? Mas vou te falar, meu irmão, não é tudo essas coisas não, o reino de Deus é muito melhor. Mas assim, Jesus falou, alguns se fazem eunucos por causa do reino. Você imagina se fosse referente à salvação isso? Falar que alguns teriam que se castrar, abrir mão de relacionamento para poder ser salvo, né? Poucos, né, poderiam realmente receber a salvação. Então aqui você consegue perceber essa diferença aí quanto ao sofrimento. Outro ponto, quinto, quanto à forma de Deus tratar. O reino não pode ser dado, e sim conquistado. Então, o Senhor nos deu a salvação. Nós fomos alcançados simplesmente pela graça de Deus, mas o reino de Deus, ele precisa ser tomado à força, ele precisa ser conquistado, né? Eu não coloquei esse texto ali, mas o próprio Jesus falou, né? O reino de Deus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele. Sabe? Se você quiser entrar no reino de Deus, se você quiser dar galardão, meu irmão, você vai precisar, né, conquistar isso. Você vai precisar abrir mão de coisas. Você vai precisar abrir mão de um contexto de vida para que você possa estar apto para o reino. Olha o que a palavra fala, né? Lucas 23, 42 diz: e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu... E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Essa passagem é o ladrão que foi crucificado com Jesus ao lado dele na cruz, né? E
e ali no último momento ele se arrependeu, né? Mesmo tendo vivido uma vida de roubos e quebrando a lei, naquele momento ele se arrependeu e ele foi salvo, né? E nisso você vê a graça de Deus. Muitas pessoas vêm esse contexto e falam: ai, é um miserável, viveu a vida inteira aí de pecado, roubando os outros, na última hora ainda foi salvo. Falando, isso é injusto. Só que olha só que interessante, o que ele pediu para Jesus? Ele pediu para que ele pudesse entrar no reino. Mas o que Jesus respondeu para ele? Jesus falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, o que Jesus está falando para ele? Ele fala: olha, quanto ao reino, né, infelizmente você perdeu essa oportunidade. Porque você não tem obras, você está chegando lá no reino de mão vazia. Mas eu te digo que ainda hoje você será salvo, você herdará a vida eterna, né? Então algumas pessoas acham que a morte tem o poder de purgar você, de emancipar você, de transformar, mas o jeito que você partir aqui, meu irmão, vai ser o jeito que você vai chegar lá no céu. Se você sair daqui uma pessoa imatura, você vai chegar lá no céu um crente maturo. Agora, se você, né, acumular aqui maturidade, servir ao Senhor no reino dos céus com as mãos cheias de boas obras, é assim que você vai chegar diante do Senhor. Então, assim, a morte não tem nada a ver quanto a isso, né? Outra coisa que mostra isso, né, esse texto de Mateus 20, 21, diz assim, ó: e perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles que está preparado por meu Pai. Então Jesus falou, olha, com referente ao reino, né, eles pediram que um dos seus filhos pudesse acertar um à direita e um à esquerda. Jesus falou: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por quê? Porque isso não compete a mim, não sou eu que dou. Isso aí está preparado para meu Pai. Meu Pai sabe quem vai conquistar o direito, né, de ocupar essas posições, né, no meu reino, né? Então olha a resposta de Jesus, né? Então assim, o reino ele é conquistado, né? E uma pergunta que eu sempre me fez, né, que eu acho que quando nós estudamos a visão dos vencedores é respondida essa dúvida, né? Que é assim, se Deus, né, recompensa cada um do mesmo jeito, então aquele que viveu uma vida de devoção a Deus e aquele que viveu uma vida de derrota e viveu uma vida na bagunça e vai chegar lá no final e Jesus vai vir e vai dar a mesma coisa para todos. Isso é injusto, não é? Tá, parece que a equação não fecha, mas é porque nós confundimos a salvação com o reino, né? O reino é um outro contexto, o reino tem a ver com suas obras. Aqueles que não produziram boas obras aqui, que morreram, né, e foram salvos ali no último instante, né, foram como Ló, arrastados para fora, salvos, né, da destruição da cidade. Aquele que viveu uma vida de pecado do jeito que ele quis, eles não vão ter a mesma recompensa que eu, que você, que tem dado a vida, né, para servir o Senhor, para fazer a vontade de Deus, tem se esforçado, né? O reino ele é conquistado. Amém? O reino não é dado. Sexta diferença: quanto à graduação, a vida eterna é igual para todos, mas no reino haverá diferença de graduação entre crente e crente. Então, a vida, e fortalecendo isso que eu comecei a falar, a vida eterna ela vai ser igual para todos, né? Todos, né, vão estar diante de Deus, todos vão conhecer o Senhor, né, vão viver eternamente com Ele. Agora, no reino existe uma graduação. Alguns vão reinar sobre mais cidades, outros vão reinar sobre menos cidades.
né? Vai existir ali uma diferença, e tem alguns textos bíblicos que fortalecem essa questão. Lucas 19:17 diz assim, ó: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Vem o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E esses disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Então, nós vamos falar um pouco sobre a parábola dos talentos, né? Esse aqui é um texto, uma referência referente a essa palavra. E você vê que um ia reinar sobre 10 cidades, o outro sobre 5. Então, havia uma graduação. 2 Pedro 1:11 diz assim, ó: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra fala que terão alguns que terão a sua entrada no reino dos céus amplamente suprida, mais que suficiente, porque ele praticou tantas boas obras, ele serviu a Deus ali como um vencedor, que a entrada dele no reino dos céus será amplamente suprida. Sabe, meu irmão, que nós sejamos desses que terão a entrada no reino dos céus amplamente suprida, né? Nós sejamos desses que estão acumulando, né, não tesouro aqui na terra, mas estamos acumulando recompensa, galardão, né, nas mãos do Senhor, no reino que é celestial. A 7ª diferença é quanto à definição, né? A vida eterna já está definida, por isso podemos ter certeza de salvação. Ser um vencedor, no entanto, é uma questão em aberto. Deixa eu ver se tem outro texto. Não. Apocalipse 3:11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nós já lemos esse texto. Então, como nós já falamos, a vida eterna é um assunto que já está definido. Por quê? Porque não depende de você, depende de Jesus. E uma vez que você creu e você recebeu pela graça, você foi feito filho. Você não vai deixar de ser filho. Mas referente a ser um vencedor, isso é um assunto que está em aberto, meu irmão. Nós todos estamos correndo a corrida, a carreira que o Senhor nos chamou para correr. E poucos vão entrar no reino. A palavra fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E os escolhidos são aqueles que se tornaram de fato vencedores. Então é uma questão que está em aberto, ou seja, ainda há tempo para você, meu irmão. Talvez você perdeu tempo até aqui, gastando sua vida com coisas que não faziam sentido, coisas que são naturais, são terrenas. Abra mão dessas coisas, meu irmão. Começa a focar nas coisas que são celestiais. Começa a focar nas coisas que vão trazer para você recompensa que é eterna, né? Recompensa que vai acumular tesouro no céu para você, no reino de Deus. Então é uma coisa que ainda não foi concluída. E outra coisa que é importante citar: tem muitos que começam bem, né? Então, assim, você vê na palavra lá, Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Ao ponto que Jacó começou mal, mas terminou bem, né? Terminou como Israel. Salomão começou lá pedindo sabedoria para Deus, prosperou, enriqueceu. No final das contas, se voltou para a idolatria, se perdeu no meio das suas mulheres lá, virou em vaidade e terminou mal. Agora Jacó começou como enganador, prontou rolo, prontou confusão, mas foi tratado por Deus, mudou de vida, virou Israel e terminou a sua carreira muito bem. Sabe, meu irmão, talvez até aqui você tenha corrido mal, né? Talvez aqui você tenha, na verdade, se arrastado na carreira que o Senhor te chamou para correr. Mas eu posso falar para você, ainda há tempo. Ainda dá tempo de você se posicionar como um vencedor, né? E correr, e se tornar agradável a Deus e buscar a recompensa que está preparada para você. Amém? 8º ponto e último. A última diferença entre a vida eterna e o reino é quanto ao julgamento, né? Então, os crentes do Novo Testamento serão julgados do Novo Testamento serão julgados pelo tribunal de Cristo, enquanto os ímpios serão julgados por Deus no julgamento do grande trono branco. Então,
gente vai ver essas referências aqui na palavra, mas e lá, quando a gente estudar Apocalipse, a gente vai ver que na verdade existem 3 julgamentos diferentes. Não vou te falar sobre o terceiro aqui, que é o julgamento das nações, mas o tribunal de Cristo será um julgamento referente a os cristãos, os filhos de Deus, e acontecerá a fim de saber quem receberá galardão, quem será disciplinado, né? Quem vai receber quanto de galardão. Então esse é o tribunal de Cristo. Agora a palavra fala sobre outro julgamento que não é para os cristãos, é para os ímpios, é para aqueles que não creram, que é o julgamento para condenação. Esse julgamento se chama o grande trono branco. Vamos ver as referências na palavra que falam sobre esse assunto. 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está falando de salvação aqui. Se você vai ser julgado pelo bem ou pelo mal que você fez, né, então a salvação é por obras. Então Paulo não está falando de salvação. O que ele está falando? Do reino. Ele fala, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e cada um vai ser julgado por aquilo que fez de bom ou de ruim. Outro texto, Romanos 14:10, diz assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A gente vê outro nome sendo falado, né, o tribunal de Deus, mas na verdade pode ser que tenha sido um erro de tradução, mas provavelmente se refere a esse mesmo momento, né? Falando que todos nós vamos comparecer diante de Deus e cada um vai prestar conta de si para Deus. Como você servia a Deus, como viveu para Deus, né? E agora, então assim, nós cristãos vamos ser julgados no tribunal de Cristo, referente a obras, referente à recompensa. E os ímpios, como é que eles vão ser julgados? Eles vão ser julgados no grande trono branco. Olha o que Apocalipse diz, Apocalipse 20:11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, que cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu o livro, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Então, Apocalipse aqui cita depois, no final do milênio, essa condenação daqueles que não creram em Deus. Qual que é a obra aqui que na verdade Deus estava jogando? A obra é não crer em Deus. O que eles não fizeram? Não creram, por isso não foram salvos. Né? Então, aquele que não teve o nome achado escrito no livro da vida, né, foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Né? Então tem muitas coisas aqui nesse texto que nós vamos desvendar mais para frente, mas é importante você saber que existe essa diferença, né? Uma coisa vai ser o julgamento dos cristãos referente a galardão, e outra coisa será o julgamento dos ímpios referente à condenação. Amém? Então são essas 8 diferenças. Eu creio que deve ter ficado claro para você que existe essa diferença na palavra, né? E você conseguiu visualizar, né? Uma coisa é a vida eterna e outra coisa é o reino. E para a gente prosseguir aqui, eu não consegui agregar aqui no meu slide esse material, e deixa eu dar um zoom aqui.
a gente vai falar um pouquinho sobre as parábolas, porque é interessante que as parábolas que Jesus conta, né, a maior parte delas são referentes ao reino, né? Então, são parábolas que mostram para nós essa questão, né, do reino e como que Jesus trata, né, essas questões conosco. Estou dando um zoom aqui para os irmãos conseguirem visualizar melhor, mas a primeira parábola que nós vamos ver é a parábola das virgens. Está lá em Mateus 25:1, diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e encontraram-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mas mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois que não sabeis o dia e nem a hora. Então, assim, importante falar para você, às vezes você não está familiarizado, né, com esse termo parábola, né? O que é uma parábola? É uma história, né? Uma história que é contada, que não é verídica, mas na verdade que é uma ilustração de um princípio que o Senhor quer trazer. Nesse caso, muitas vezes Jesus estava lançando, né, essas parábolas referentes ao reino dos céus. Então aqui a gente vê alguns personagens, né, nessa parábola aqui, e ela nos traz esse princípio do reino. Então aqui, que personagens que nós podemos ver aqui? Primeiro nós vemos as 10 virgens, né, que se referem aos cristãos, a gente vai fortalecer isso. Nós vemos o noivo, e nós vemos, né, a lâmpada, o azeite. Nós vemos alguns princípios sendo lançados aqui, né? Então, assim, por que são 10 virgens? Porque o número 10 na palavra aponta para algo que é perfeito, algo que é humano, que é completo, né? Então, a gente já falou um pouco sobre números, né, na palavra, e os números falam sobre uma perfeição, algo que é inteiro. Interessante que eu estou fazendo live aqui, os irmãos estão mandando mensagem para mim, os irmãos da igreja, em vez de assim, entrar para assistir a live. Amém? Então, assim, por que eram 10 virgens? Porque apontavam para o número completo, né, do povo de Deus, né? As virgens são os cristãos, né? E deixa eu só desativar meu relógio aqui, senão vai me atrapalhar aqui toda hora vibrando. Então, assim, essas 10 virgens, o número 10 aponta para algo completo, e as virgens apontam, né, para os cristãos. Então são todos os cristãos até, e tinham as virgens que eram nécias, né, e as virgens que eram prudentes. A gente vai ver mais sobre isso. Quem que são essas virgens, né? Essas virgens, nós cremos que elas apontam para o povo de Deus, porque a Bíblia nunca faz referência a um ímpio ou alguém que não recebeu nada do Senhor como virgem. A Bíblia nunca trataria, né, os ímpios como virgem. Então tem vários motivos para isso. As 5 eram virgens, essa questão nunca é colocada em dúvida. Então eles eram de fato virgens. A luz nas lâmpadas, assim como nas lâmpadas das virgens prudentes.
independente do que considerar ser a luz, devemos, nos textos, devemos aplicar também as virgens nécias. Então todas tinham lâmpadas, todas foram encontrar com o noivo. Alguém que é ímpio nunca vai querer encontrar com Jesus, né? Ao meia-noite ouviu-se o grito, fala a respeito, né, das trombetas e da volta do Senhor. Outro ponto a respeito das virgens: havia óleo na lâmpada, né, e o óleo aponta para o Espírito Santo, né? A palavra fala que as 10 estavam dormindo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? E aí havia dois grupos, né? O grupo das virgens prudentes e as das virgens nécias. O que é ser nécias? Né? Aqui, deixa eu ver se está aqui para cima um pouco da apostila. Nécia, na verdade, não tem a ver com ser algo pecaminoso, mas simplesmente elas eram imprudentes. Elas estavam desapercebidas. Existem outros termos na palavra que mostram, né, que elas eram tolas, né, que elas não, por não terem acumulado azeite para si, dentro desse contexto da palavra. E a gente vai ouvir esses termos. Só um minutinho aqui. Deixa eu só tirar aqui meu celular aqui, senão eu não faço live. Meu celular não, minha pulseira. Então, assim, a gente vai ver, né, que esses grupos é dividido, né, entre as nécias e entre as sábias, né? E o Senhor mandou que elas vigiassem. Então, assim, a gente não consegue afirmar que essas virgens, as que estavam dormindo, eram ímpias, porque elas eram virgens, elas tinham azeite, né? Elas foram encontrar com o noivo. Elas, tanto as nécias quanto as prudentes, dormiram. Então isso não foi algo que as desqualificou, não foi isso que as desqualificou diante de Deus, né? Porque aí alguém pode interpretar essa parábola falando a respeito de salvação, dizendo que as virgens que eram nécias eram ímpias, por isso não foram salvas, né? Mas aqui Jesus está falando de crente. Se é virgem, é crente. E o que é a lâmpada, né? A lâmpada, né, na Bíblia, ela aponta para a palavra, né? Ela aponta para, vários textos apontam para a palavra de Deus, aponta para a palavra da profecia, aponta para o testemunho do crente e para o espírito humano. Eu não vou abrir esses textos com você para a gente não se delongar, mas nós entendemos que se elas tinham lâmpadas, né, essa lâmpada aponta para que o espírito dela havia recebido o Espírito de Cristo, né, e também fala de um bom testemunho, né, que elas deveriam dar ou não. Então, todas elas tinham lâmpada, todas elas tinham azeites na lâmpada. Qual que era a diferença entre as virgens? Aqui que eu queria chegar. A diferença era que metade era prudente e metade era nécia, né? O que é ser nécio? É andar segundo as suas próprias ideias, andar segundo os seus próprios princípios, ser imprudente. Então elas foram imprudentes, elas foram vivendo segundo os princípios dela, viveram do jeito que elas quiseram, né? Não buscaram o Senhor e não buscaram ter mais azeite, onde nós vamos chegar, que é um dos pontos principais da parábola, que é o azeite na vasilha. Então, o óleo na lâmpada fala do Espírito Santo no interior do crente. Então, você vai ver essa referência a óleo sempre associada com o Espírito Santo, né, na palavra. Tem várias referências aqui, eu não vou conseguir abordar todas, né? Mas o problema das virgens nessas, que elas não tinham óleo adicional, elas não tinham óleo a mais. O que é isso? Fala a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Então, assim, você recebeu uma porção do Espírito, que é o Espírito Santo habitando dentro de você, né? E isso tem a ver completamente com a graça de Deus. Agora, ser cheio do Espírito Santo é algo completamente diferente, né? Eu já preguei inclusive isso para os irmãos, né?
né? Cada experiência, né? Você receber o Espírito Santo dentro de você, depois você aprender a ser transbordado pelo Espírito Santo, que é a experiência do batismo, e o último é você mergulhar, né, nas águas e permitir que o Espírito Santo conduza a sua vida. Então, assim, todas tinham aqui uma porção de azeite inicial que aponta para o Espírito Santo. Assim como todo crente, né, recebeu o Espírito Santo dentro de si. Agora, o ser cheio do Espírito, o praticar isso diariamente, constantemente se encher do Espírito Santo, tem a ver com você e tem a ver com você se tornar um vencedor. Vencedor é aquele que se torna cheio do Espírito Santo. Caminhando um pouco para frente aqui, que nós vamos caminhar para a conclusão dessa parábola, é o seguinte: quem foram as virgens que entraram? Aquelas que tinham azeite sobrando. Quem que entrou nas bodas? Quem que foram reinar? As que tinham azeite sobrando. Aquelas que pegaram essa porção inicial do Espírito e multiplicaram na vida dele. Então, se você quer ser um vencedor, meu irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? A parábola fala que as virgens adormeceram. Não vou me deter muito aqui, mas o adormecer não seria desviar, não seria sair do caminho, mas às vezes a palavra usa essa referência, mas o Senhor Jesus não usou isso como base para julgar quem entrar ou não nas bodas. Então, provavelmente, adormecer fala da morte física. Então, muitos morreram até hoje, né, até a vinda de Jesus, e se Jesus não voltar até lá também, que nós possamos também morrer no Senhor, cheio de boas obras, né, e descansarmos, né, no paraíso, né, como a palavra fala e nos ensina. Então, alguns vão morrer antes da volta de Jesus, mas antes da volta eles irão ressuscitar e se apresentarão diante do Senhor Jesus para prestar conta das suas obras. Amém? Então, esse adormecer na parábola provavelmente fala da morte física. E caminhando aqui, o comprar azeite é interessante, né? A gente comecei a falar sobre isso, né? Que aqui a palavra fala que eles tinham que comprar, né? Como eu falei, existe uma porção inicial do Espírito que você foi dado, uma porção de azeite. Agora, para que você tenha algo a mais, você vai precisar comprar. Isso fala do quê? De preço, de busca. Isso fala de buscar o Senhor, de se encher do Espírito Santo. Isso tem um preço, meu irmão, de investimento, de vida, né? Para que você possa ser cheio do Espírito, para que você possa se tornar um vencedor. O último ponto é a festa das bodas, que aponta, né, para o dia que o Senhor virá para estabelecer seu reino. E a última coisa foi que Jesus afirmou para aquelas virgens nessas que o Senhor, na verdade... Os irmãos estão me ouvindo aí? Desligou meu celular, desligou. Deixa eu ver, deixa eu voltar aí. Continua, fica comigo aí, que eu vou voltar. Meu celular saiu aqui. Tô voltando. Aí, voltou. Amém? Não sei o que foi que aconteceu aqui, mas meu celular desligou. Voltei aqui no cantinho da tela. Então nós estávamos falando sobre o Senhor dizer para as virgens que não as conheciam. Essa palavra conhecer na Bíblia, na verdade, tem dois significados. Um realmente é conhecer, né, da palavra gnosko no grego, e outra, conhecer, é outra palavra que é usada como aprovar, aplaudir, recomendar, é a palavra oidá, que é a palavra que está nessa parábola. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o que para ela? Apartai-vos de mim, que eu não vos aprovo. Vocês não foram aprovadas, vocês não foram aplaudidas, recomendadas, né? Lá 1 Coríntios 8:3 diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Esse é o que? Aprovado por Ele. Então, assim, o Jesus concluiu lá essa parábola falando, né, para as nessas que elas não tinham sido aprovadas, né? Então, assim,
essa parábola está falando do que, meu irmão? De salvação? Não, está falando do reino. As virgens que ficaram de fora do reino, elas não eram ímpias, né? Elas foram reprovadas porque elas não tinham azeite sobrando, porque elas perderam a oportunidade, foram comprar azeite na hora errada. Meu irmão, compra azeite enquanto ainda há tempo para comprar azeite, né? Vai viver uma vida cheia de Espírito Santo, uma vida intensa em Deus, buscando, né, crescer espiritualmente enquanto há tempo. Por quê? Porque vai chegar um dia que não vai dar mais. E aí, se você não for um vencedor, meu irmão, você vai ficar de fora do reino. E a última parábola, né, que a gente caminhando para o final aqui da nossa matéria aqui, da visão dos vencedores, deixa eu já pular aqui para o texto direto, a parábola dos talentos, né? Eu até citei um pouco aqui durante o momento que nós estamos pregando, e agora a gente vai focar um pouco mais nela, amém? Vamos ler o que está escrito lá. Pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos. Deixa eu achar aqui que eu estava lendo no computador, agora passei para a TV. Que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Chegando... Os irmãos estão falando alguma coisa aí? Ah, tá bom. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa parábola, mais uma vez, é uma parábola referente ao reino. E algo importante aqui é quem que nós somos nessa parábola aqui. Nós somos os servos. E é interessante porque referente à graça nós somos filhos de Deus, mas referente ao reino nós somos servos. Nós temos responsabilidade nas nossas mãos. Nós teremos que prestar conta para Deus, né? O nosso relacionamento com Deus, referente à salvação, é como pai, né? Mas referente a como servos de Deus que nós somos, servos de Jesus, nós teremos que prestar conta ao Senhor Jesus e seremos recompensados ou disciplinados por isso. Então, assim, nós somos esses servos da parábola. Agora, primeira coisa aqui, o Senhor é quem distribuiu os talentos, né? Então, o que aconteceu? O Senhor se ausentou-se do país. Quem que é esse Senhor? Esse Senhor é Jesus. Jesus, ele veio, cumpriu o seu chamado, voltou para o Pai, e a promessa de que ele voltará. Assim como esse Senhor se ausentou,
mas eles esperavam a volta, né, do seu Senhor. E o que são esses talentos, né? Ao ausentar-se, né, do país, a palavra fala que o Senhor deixou talentos para os seus servos, né? Muitas pessoas associam essa palavra a talentos naturais, a dons naturais, mas na verdade, né, nós podemos dizer que tudo isso aqui, né, tem a ver com os dons do Espírito. Por quê? Porque tem algumas coisas aqui que a gente pode ver que alguns princípios que são referentes a desenvolver algumas características que não tem a ver com dons naturais, né? Não tem a ver com dinheiro também, algumas pessoas associam, né? Por que nós cremos que esses talentos têm a ver com os dons do Espírito sendo colocados na nossa vida? Primeiro, porque é algo exclusivamente do Senhor. Então, Atos 2:38 diz: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então quem deu foi o Senhor, não é algo natural, é algo que era de Deus. Segunda coisa, porque é algo que pode ser distribuído. Então Atos 19:6 diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Então os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo e recebiam os dons do Espírito, né? Então você pode ver que foi algo que foi distribuído, esses talentos, pelo Senhor, e assim também são os dons do Espírito. Outra coisa, é algo que pode ser desenvolvido. Então você vê lá que os servos na parábola aumentaram os seus talentos, e os dons espirituais também podem ser aumentados e desenvolvidos. 1 Coríntios 14 diz: assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. E aí ele continua o texto, mas Paulo fala que esses dons podem ser desenvolvidos. E a última coisa, né, que a parábola falou, inclusive, é que é dado segundo a capacidade de cada um. É interessante, é algo meio complexo de se explicar sobre isso, mas os dons espirituais que o Senhor tem para você, muito provavelmente estão conectados a dons naturais que você tem, habilidades naturais. É interessante porque você vê isso na palavra. Então, a palavra fala que Pedro era pescador, e Jesus falou: você vai ser pescador de homens. E de fato ele se tornou pescador de homens. A parábola fala que João estava consertando as redes. E de fato o ministério de João teve uma característica de ajustar a igreja, colocar a igreja no rumo certo. A palavra fala também que Paulo, ele fazia tendas, né? E de fato Paulo foi o maior edificador da igreja, que construiu mais tendas em vários lugares. Então assim, é interessante que a gente não consegue explicar muito bem isso, mas existe uma correlação dos nossos dons naturais com os dons do Espírito. Então, alguns têm facilidade de falar em público, alguns são mais expressivos, agora outros têm mais facilidade de fazer coisas. Então, assim, cada um, o Senhor dá a cada um segundo a sua capacidade, né? E claro que isso pode ser desenvolvido, isso pode ser aumentado também. Mas é interessante porque realmente existe uma correlação, né, desses dons naturais com os dons espirituais. Segunda coisa, como os servos lidam com o talento. Então, cada um, né, foi tratado segundo aquilo como lidou com o talento. Então, assim, eles negociaram o talento. O que isso envolve? Envolve risco, envolve ansiedade, envolve trabalho para que eles pudessem multiplicar aquele talento, né? E na verdade o foco da parábola era na verdade o que tinha um talento, porque o que teve um talento foi o que na verdade agiu de forma errada, acabou enterrando e desprezando o talento. E geralmente na vida da igreja, né, esses que têm um talento, às vezes que são os irmãos mais simples, que talvez acham que não fazem parte do contexto
do todo como igreja, são os mais desafiadores de você ativar a fim de que possam cooperar no reino e possam receber um galardão, né? Porque às vezes o que tem um talento ele acha que é insignificante porque ele só tem um talento, ele se sente envergonhado porque ele tem pouco, né? Muitos enterram esse talento e deixam de viver para Deus, e enterrar tem um pouco a ver com essa questão do mundanismo, né? E a palavra também fala na parábola que ele não conhecia o Senhor direito, ele tinha uma visão deturpada, né, do Senhor, né? Ele viu de uma forma errada. Então, na verdade, o foco da parábola é esse que tem de um talento, e também esse deve ser o nosso foco, de poder ativar esses irmãos para que eles possam também servir a Deus e possam receber uma recompensa, né? E a ênfase, né, na outra parábola, que era a parábola das virgens, o princípio era: você precisa ser cheio para que você se torne cheio do Espírito, para que você se torne um vencedor. Mas a ênfase dessa parábola aqui é você multiplicar os dons que Deus tem dado para você, a fim de que você possa ser aprovado por Deus, que você possa reinar com Cristo. Você multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, né? Negociar os talentos, né? Multiplicar isso que está na sua mão. Amém? O terceiro ponto ali, a respeito do julgamento dos primeiros servos, né? Então você vai ver ali os primeiros servos. A gente falou sobre essa questão do tribunal, que um dia nós chegaremos diante de Deus para prestarmos contas de tudo que nós temos feito, né? E foi o que os primeiros servos fizeram e foram aprovados, né? E foram recompensados, né? Por ter multiplicado os talentos, por ter sido fiel, né, ao que o Senhor fez. E o último ponto, o julgamento do terceiro servo ali, que foi o servo infiel, na verdade foi a ênfase ali, né? Muitos às vezes usam essa parábola dizendo que ele não era crente, mas, meu irmão, ele era servo como todos os outros. Ele recebeu o talento, e se o talento é o dom do Espírito, os incrédulos nem no Espírito não creem. Como que vão receber dons espirituais? Então algumas pessoas tentam usar essa parábola para falar a respeito de salvação, mas é inaplicável. Por quê? Porque ele era servo, ele recebeu do Senhor, ele tinha ali o talento nas suas mãos, que aponta para o Espírito Santo. Então aquele servo, mesmo que fosse mau, mesmo que fosse um servo negligente, era servo. Qual que foi a punição do servo? A palavra fala que, além de perder o talento, ele foi lançado nas trevas exteriores. Esse é o termo que é usado, né, na palavra. E é interessante porque muitas pessoas acham que trevas exteriores têm a ver com o inferno. Agora é importante frisar isso para você também, meu irmão. O julgamento não é só para recompensa. Alguns, na verdade, serão disciplinados. Disciplinados por Deus. Por quê? Porque não foram fiéis. Porque não multiplicaram os talentos, os dons que Deus havia dado para ele. Muitos foram infiéis no Senhor, então serão disciplinados. O que aconteceu com o servo? A palavra fala que ele foi jogado nas trevas exteriores. Agora, entenda o que é trevas exteriores. Não tem muito na palavra sobre isso, porque na verdade esse não é nem o nosso foco. O nosso foco é a recompensa. Mas trevas exteriores não é inferno, porque o inferno tem um elemento de fogo. Se há fogo, quer dizer que não é escuro, né? Então não tem nada a ver com trevas. E outra coisa que a palavra de Deus diz é que ali haverá choro e ranger de dentes. Isso provavelmente aponta para arrependimento, lamentação. Por quê? Por ter tido a oportunidade de servir a Deus, por ter tido a oportunidade de multiplicar o talento e não ter feito isso. Por isso foi disciplinado. Então, assim, no reino alguns serão disciplinados, serão lançados nas trevas exteriores e haverá choro e ranger de dente. Claro que a gente não fica enfatizando nisso, a gente enfatiza sempre a recompensa. Mas o fato é que aquele que não for um vencedor, ele vai ser disciplinado por conta disso. É por isso que você precisa ser encorajado a servir a Deus, meu irmão. Para nós caminharmos para o final aqui,
é algo que a gente sempre pega, minha esposa gosta muito de falar e é uma verdade, né? Nós falamos que o reino de Deus vai durar 1000 anos e nesse período, né, alguns reinarão com Cristo e outros serão disciplinados. E uma coisa que a gente sempre falava é 1000 é maior do que 70. Escreve aí nos comentários aí e fala aí para alguém que estiver com você, 1000 é maior do que 70. O que significa isso? Se nós vamos reinar 1000 anos com Jesus, esse é o período que nós vamos receber a nossa recompensa. O que é 70? 70 é a média de vida, mais ou menos, que as pessoas vivem hoje. Essa média está aumentando, mas é uma média de 70 anos, né? E ela não é nem 10% de um milênio. E muitas vezes nós ficamos focados nas nossas vidas. Vamos atrás de dinheiro, vamos atrás de viver uma vida cheia de prazeres, de confortos, de vivermos bem. E gastamos toda a nossa vida atrás disso, né? Gastamos os 70 anos, né, das nossas vidas. Tomara que você viva mais, mas buscando um prazer próprio, buscando algo para nós mesmos, buscando edificar algo para nós, para essa vida aqui. Mas deixa eu falar para você, meu irmão, esses 70 anos, esse vigor que você tem, ele vai acabar. Ele vai acabar. E depois que ele acabar, o que vai vir depois disso? Você vai levar alguma coisa para o céu? Muitas pessoas